Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Estamos felizes em poder retornar a esta casa. É sempre uma honra, é sempre um privilégio servir a esse altar. Louvar a Deus pela vida dos meus pastores, presidente, pastor Flávio Torres, pastora Silvana, que são nossos pais na fé. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. É a mulher mais linda daqui hoje, pastor. Eita glória. Está ali com minha filha. Está chegando alguns irmãos que cooperam conosco, mas vamos àquilo que Deus colocou em nosso coração. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler o texto do verso de número 5. Lucas, capítulo 5, o verso de número 5. Eu prometo aos irmãos que vou ser muito sucinto em minhas palavras e não vou trazer enfado aos irmãos. Glória a Deus. Diz assim: E Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que manda, lançaremos a rede. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Até aí, podeis assentar. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto muito falado, é um texto muito pregado. Diga-se de passagem que até músicas já foram feitas com o texto de Lucas, capítulo de número 5. Isto é, a história de um homem, ou por não dizer o chamado de Deus ao homem. Apesar de Lucas descrever a chamada de Pedro no capítulo de número 5, não é o primeiro encontro que Jesus está tendo com Pedro no capítulo de número 5. Quando passamos a meditar a história de Pedro, a gente há de perceber que Jesus já tivera alguns encontros com Pedro. Segundo o relato de João, capítulo de número 1, versículo de número 29, o texto diz que João Batista, após avistar Jesus, ele dá um grito dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, a Bíblia diz que alguns discípulos que lhe acompanharam começou a seguir Jesus. Dentre eles está André, irmão de Simão. Quando André apresenta Pedro a Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para Simão e diz: Tu és Simão, filho de Jonas. Não te chamarás Simão, mas sim Ceifas, que quer dizer Pedro. Observe que quando Jesus tem este primeiro encontro com Pedro, a primeira coisa que Jesus deixa claro para Simão é: eu sei quem é você, eu sei a identidade que você carrega, eu sei a natureza que você tem. Não só Jesus diz isso para Simão,
como Jesus também revela a origem de Simão, quando Jesus diz assim: tu és filho de Jonas. Jesus estava dizendo: Simão, eu sei a tua história, eu sei a tua origem. Mas interessante que logo após Jesus dá uma nova identidade para Simão, quando Jesus diz assim: tu te chamarás Cefa. Jesus está aqui tendo contato com Simão e está apontando um chamado profético para o futuro na vida de Simão. Jesus estava dizendo para Simão: hoje eu sei a natureza que você carrega. Hoje eu sei que você é um homem impulsivo. Eu sei que você é um homem de poucas palavras. Mas você se chamará Cefa, que no original significa Pedro. O segundo encontro que Jesus tem com Pedro, diz o texto que Jesus, ensinando em uma das sinagogas de Cafarnaum, após Jesus terminar o seu ensino, Jesus adentra dentro da casa de Pedro, levanta a mão da sua sogra e o cura de uma febre. Depois disso, Jesus tem um encontro novamente com Pedro, descrito no capítulo que ora acabamos de ler, é o capítulo de número 5, narrado por Lucas. No capítulo de número 5, diz o texto que Jesus, chegando à beira da praia, Jesus se depara com uma multidão. Jesus se depara com os pescadores frustrados porque tentaram uma noite inteira e não teve êxodo, não teve sucesso. Após uma noite de frustração, diz o texto que Jesus ordena que os discípulos afastassem um pouco o seu barco da praia. Quando os discípulos obedecem, Jesus faz uso do barco de Pedro e ali Jesus começa a pregar, e ali Jesus começa a ensinar. O que mexe comigo é que Jesus não está preocupado com a noite que Pedro teve. Jesus não quer saber se deu certo ou não na vida de Pedro. A preocupação de Jesus aqui é de alimentar uma multidão, pois diz o texto que esta multidão que lhe cercara é uma multidão que está sedenta ao ouvir a palavra de Deus, porque o próprio texto vai descrever em dizer que a multidão apertava, oprimia para ouvir a palavra do Senhor. Jesus dá uma ordem, os discípulos atendem, Jesus começa a pregar. Parece que eu vejo Pedro na sua cabeça, na sua mente, pensando: hoje não foi o meu dia, hoje nada deu certo para mim, hoje não foi o dia que eu estou retornando para casa com um resultado, porque diz o texto que os discípulos começam a lavar a rede. Eu estou falando a uma igreja inteligente. Se os discípulos estão lavando a rede, isto significa que na cabeça deles a rede não será mais utilizada. Se os discípulos estão lavando a rede, isto significa que na cabeça dele aquele dia acabou, aquele dia terminou. É quando eles pensam que acabou, que Jesus olha e diz: me empresta o seu barco, porque eu quero entrar no barco. Pastor, ainda não entendi. Todos nós que estamos aqui viveu um dia como esse. Se não viveu, há de viver. Pastor, que dia é esse? É o dia da frustração, é o dia que nada dá certo na vida, é o dia que você tenta de um jeito, não dá certo, você tenta do outro e não dá certo. Pedro viveu em sua vida este dia, mas é justamente no dia que não deu certo para Pedro que Jesus se apresenta
aproximou do seu barco e disse: eu quero utilizar o seu barco, eu quero entrar na sua embarcação. Oh, irmão, isto aqui parece ser profético. Por quê, pastor? Porque se naquela madrugada Jesus permitisse Pedro pescar, o barco voltar para a beira da praia cheio de peixe, eu acredito que não teria espaço para Jesus entrar nele. Eu acredito que não teria espaço para Jesus adentrar naquela embarcação, mas porque o barco estava vazio, Jesus encontrou um espaço naquele barco. Aleluia! Só quem cede um espaço para Jesus entrar no barco nesta noite, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Jesus entra, começa a pregar, começa a ensinar. Quando Jesus termina de falar para a multidão, diz o texto que Jesus olha para os discípulos, para Pedro, e diz: pega a rede, pega o barco e volta para o alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Quando Pedro ouve isso, diz o texto que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, mestre, eu tentei a madrugada inteira. Em outras palavras, Pedro está dizendo: Senhor, o horário ideal para pegar o peixe não é agora, já passou. A noite é o período mais ideal para pescar, para ter sucesso em uma pesca. Eu tentei a madrugada toda, eu me esforcei a madrugada toda, eu lancei rede para a direita, não tive sucesso. Eu lancei rede para a esquerda, não tive sucesso. Todas as estratégias que um pescador deve se aplicar para ter sucesso, eu apliquei, e nada aconteceu, e nada deu certo. Mas por que mandas? Pedro está dizendo: eu sei que eu tentei a madrugada toda, mas foi com meu conhecimento. Eu sei que eu tentei a madrugada toda, mas foi com aquilo que eu entendia de pescaria. Foi com aquilo que eu entendia da faculdade que eu cursei, na área em que eu exerço. Eu tentei com meus conhecimentos, mas agora eu reconheço, Senhor, que eu estou indo debaixo da tua palavra. Aleluia. Com meu conhecimento não deu certo, mas eu sei que porque tu ordenas, eu sei que o milagre vai acontecer na minha vida. Aleluia. Talvez você chegou nesta sexta profética buscando, tentando, se esforçando, fazendo com que tudo que você tem de conhecimento, mas nada até aqui tenha acontecido. Mas nesta noite eu libero uma palavra do céu ao teu coração. Debaixo da palavra dele tudo acontece. Debaixo da palavra dele, o que era para dar errado passa a dar certo. Debaixo da palavra dele, o que tinha endereço para não acontecer passa a acontecer. Debaixo da palavra dele, tudo se realiza na nossa vida. Eu tentei a madrugada toda e nada deu certo. Aí a Bíblia diz que Pedro pega a rede, pega o barco e volta para o alto mar. E eu fiquei a pensar no texto, meu pastor. Jesus é poderoso para ordenar a Pedro, dizendo: lançai a rede aqui mesmo, na beira do mar, na beira da praia, e vocês vão pegar o peixe. Sim ou não, irmão? Jesus é poderoso, sim ou não? Mas olha o que o texto diz. Jesus ordena que os discípulos retornem para o mesmo ambiente, aonde uma madrugada inteira eles tentaram
e nada aconteceu. Quando eles chegaram, diz o texto, que lançaram a rede e já não podia tirar pela quantidade de peixe que vinha sobre ela. Aleluia! Pedro passou a noite inteira atrás de peixe e não teve sucesso. Bastou apenas uma palavra liberada da boca de Jesus para um milagre acontecer dentro da rede de Pedro. Eu vou repetir. Pedro passou a noite inteira atrás de peixe e não teve sucesso. Bastou um encontro com Jesus, bastou uma palavra liberada da boca de Jesus para um milagre acontecer na vida de Pedro. Aleluia! Eu queria que com carinho você levantasse a mão direita para cima, levante a mão esquerda, porque estamos na sexta profética e eu queria liberar uma palavra do céu para o teu coração. Eu não sei qual foi a expectativa que você chegou aqui neste culto, eu não sei o que você espera e o que você busca, mas eu venho conduzido pelos céus para liberar uma palavra para o teu coração nesta noite. Apenas uma palavra dita do altar, liberada da boca de Jesus, para o milagre acontecer, para aquilo que não estava dando certo passar a dar certo, para aquilo que estava dando errado passar a dar certo, para a porta que estava fechada se abrir, para o cadeado que estava trancado se abrir. Se você toma posse desta palavra que o altar está liberando, levante a sua mão para jubilar a Ele, levante a sua mão para exaltar o nome dEle. Apenas uma palavra. E permita-me espiritualizar o texto. Parece que eu vejo o adversário da nossa alma dizendo: ei Pedro, hoje não foi seu dia, hoje não deu certo, hoje foi só frustração. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, o dia de frustração ele transforma em bênção. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a noite pode começar dando errado, mas amanhã ele muda o cenário da situação. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente pode investir tempo a noite inteira em busca de peixe e pode não ter resultado, mas apenas uma palavra dita da boca dele para o que estava dando errado passar a dar certo na minha e na tua vida. Pedro passou a noite inteira em busca de peixe e Jesus passou a noite inteira atrás de Pedro. Enquanto Pedro quer peixe, Jesus quer Pedro. Enquanto Pedro quer pescar, Jesus quer o coração de Pedro. Esse texto traz referência à pesca milagrosa, que porque Pedro começa o dia chamando Jesus de mestre e termina o dia chamando Jesus de Senhor. Após a pesca, após o milagre, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Antes do milagre, Jesus era apenas mestre, alguém que tinha conhecimento a passar para Pedro, alguém que tinha lições a ensinar a Pedro. Depois do milagre, Pedro olhou e disse: não, ele tem que ser Senhor da minha vida, ele tem que ser Senhor da minha alma. Mestre, você obedece se quiser, você segue se quiser, mas Senhor não, ele se torna Senhor da minha e das tuas decisões. E só quem tem ele como Senhor aqui nesta noite, levante a sua mão, abra a boca para jubilar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Jesus olha para Pedro e diz: não temas,
Porque a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixe, mas tu será pescador de homens. Os peixes foram apenas detalhes que Jesus encontrou para encontrar o coração de Pedro. A pesca foi apenas o caminho que Jesus trilhou para ter a chamada de Pedro no seu coração. E o texto diz: e deixando tudo, seguiram a Jesus. Observe, o homem investiu a madrugada toda em busca de peixe. De manhã Jesus libera a palavra na sua vida, e o texto registra dizendo que ele pegou uma grande quantidade de peixe. Se fosse outro pescador, vamos contar os peixes. Vamos ver quantos tem. Mas depois que Pedro entendeu, peixe é só um pequeno detalhe perto daquele que pode me dar muito mais. Pedro larga a rede de lado, larga os peixes de lado, porque depois que Pedro sabe quem é Jesus, depois que Jesus se revela para Pedro com este milagre, Pedro diz: peixe é pouco perto dele, eu vou seguir ele, porque ele vale muito mais que uma rede cheia de peixe. Ele tem muito mais valor do que peixe na rede. Ele vai se tornar Senhor da minha vida. Aleluia. Até este momento Pedro reconhece que Jesus vai muito além de mestre, vai muito além de alguém que trazia um sermão com profundidade, vai muito além de alguém que trazia revelações do reino. Pedro entendeu que não tem como caminhar do lado dele, olhando ele, admirando apenas como mestre. Ele precisa ser Senhor da minha vida, ele precisa ser Senhor das minhas decisões, ele precisa ser Senhor dos meus passos. Aleluia. Quem olha esse texto vai se perguntar: por que Jesus escolheu a Pedro, sendo que na época tinha pessoas muito mais preparadas do que Pedro, tinha pessoas com muito mais potencial do que Pedro, tinha pessoa que levava jeito para coisa muito melhor do que Pedro. Por que Jesus escolheu a Pedro? Aleluia. Porque a pergunta que eu vos faço nesta noite é: o céu não escolhe segundo a lógica humana. O homem escolhe o mais preparado, o homem escolhe o mais capacitado, o homem escolhe o que o currículo está recheado. Mas quando o céu aponta o dedo na direção de alguém e decide vocacionar, e decide escolher, e decide eleger, o céu não chama pelaquilo que você é hoje, o céu chama pelaquilo que você será amanhã. Aleluia. Quem está olhando para a chamada de Pedro está dizendo: Pedro não serve, está negando a Jesus no pátio do sumo sacerdote, está dizendo que não se parece com ele. Pedro não serve, Pedro é impulsivo, na primeira oportunidade está metendo a mão na espada e está arrancando a orelha do sumo sacerdote. Não serve para a chamada, não serve para o propósito, não serve hoje, mas amanhã, depois que o Pentecoste passar em Pedro, Deus vai encher da sua glória, vai encher da sua graça. O homem que nega hoje, amanhã tem um sermão para salvar 3.000 almas e se render a Jesus. Deus não chama pela lógica humana, ele chama porque achou graça em mim e em você, e só quem foi chamado por ele aqui, levante a mão para cima, levante a esquerda, levante a direita e abra a boca para jubilar o nome daquele que te chamou. Se coloque de pé.
Diga para o vizinho que está ao teu lado, diga: Deus achou graça em você.